Vitória da seleção brasileira, 3-1 em cima da Croácia. O Endrick, entrou no segundo tempo e conseguiu decidir a partida. Sofreu um pênalti e deu assistência para o terceiro gol. Vamos analisar a imprensa esportiva e também o Carlos Ancelotti falando sobre a seleção brasileira e provavelmente ele já tem na mente a lista de convocados. Deixe os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá. Brasil 3, Croácia 1. Muita sua elegância, Zupac, maravilhoso. Aí é como figurino. Vamos lá, Ancelotti. No jogo, lo que tenía que tirar el penalti era Mateus Cunha. Después, cuando salió Mateus Cunha, Igor Thiago, muy buen tirador de penalti. Entonces, hemos ensayado ontem los penalti. Él tira muy bien, ha tirado muy bien. Lo que me deixa más satisfecho es que los nuevos han aportado mucho, han aprovechado la oportunidad y obviamente aumenta la duvida, la lista definitiva. ¿Por qué? Porque Igor Thiago ha feito muy bien, porque Leo Pereira bien, Danilo bien, Endrick muy bien, Kaique también. Todos han aportado, esto es un señal positivo del equipo. Ahora vamos siguiendo, evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas y también en el campeonato brasileiro. Carlos, aqui, Tomer Savoia, X-Sports, parabéns pela vitória. Confesso que quando o jogo chegou ali no seu final e a Croácia empatou, os torcedores brasileiros tiveram um flashback, né, da Copa do Mundo, mas ver o time reagir nos minutos finais foi muito importante, foi muito especial essa vitória pra gente. Apesar de ser um amistoso, teve um gol, um sabor diferente. Você sentiu isso no vestiário? Foi uma vitória também especial para você? Especial, sí, ganar con la selección siempre es especial, como perder siempre te da mucha tristeza. Es una victoria importante. Eu acho que para hora o equipo jogou muito bem, muito sólido, intenso. A ideia era de jogar assim. Depois há coisas que obviamente temos que melhorar, mas como disse depois do jogo contra a França, estamos no caminho correto. Ancelotti, aqui, Danilo Lavieri do UOL. Ontem você confirmou o Danilo do Flamengo na Copa. Hoje o Danilo do Botafogo deu um bom passo para ter essa confirmação também, e os 15 minutos do Endrick podem ter mudado a sua avaliação dele em relação à vaga na Copa? Repito, lo que estaban aquí, los nuevos han aprovechado la oportunidad. Significa que todo el mundo, toda la comisión está contenta con el trabajo feito de los nuevos jugadores, incluido Endrick e incluido Danilo. O Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Faltam 72 dias, 71 dias para a Copa do Mundo. Como torcedor, o senhor também está ansioso? Eu estou ansioso. Não, eu não estou ansioso, eu estou feliz, motivado, confiante e tranquilo, porque eu acho que temos uma boa estrutura da equipe. Temos um bom ambiente, temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos. Muito obrigado pelo resultado. Paraná lhe abraça, Osiris Nadal da CBN de Ponta Grossa e do portal Agora. Ficamos muito felizes pela produção. O que mais lhe agradou no time do Brasil? O fato de ser um time que brigou da defesa ao ataque, do ataque à defesa, um ajudando o outro. Essa união foi o ponto vital para que o Brasil chegasse ao 3-1? Eu acho que a primeira hora ha sido uma hora com bom jogo, com bola, com trabalho coletivo sem bola. Depois, creio que o equipe baixou um pouco o ritmo. A Croácia sabe jogar a futebol muito bem, com bola. Tivemos mais problemas no final do jogo, però eu acho que, em geral, o partido ha sido um bom jogo. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo Parabéns bem. pela vitória. Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente percebe que o teu time, na maioria dos jogos, inicia com 4 homens de muita mobilidade. Sim. Aqueles 4 homens que você
fala que você vai utilizar. Sim. Mas no segundo tempo, por diversas ocasiões, você usa 2 mais espetados, às vezes 2 9s. Como é que você faz essa avaliação de quando usar e não usar? E se me permite, quais as diferenças que isso agrega para a equipe? Eu acho que os cambios han sido sobretudo para meter perna fresca no campo, Hendrick, Igor Thiago, Martinelli e Ryan, porque a verdade é que na frente han trabalhado muito. Na segunda parte do segundo tempo estaban un pouco cansados, então non hemos cambiado o sistema, pero obviamente cambia a característica e Hendrick aproveitou que estaba máis dentro para buscar el penalti e la asistencia para Martinelli. Obrigado. Carlos, boa noite. Rafa Brasileiro, BAFC Canarinho Cast, parabéns pela vitória. Em um dos seus livros, você relata a sua relação com o Arrigo Sacchi, principalmente antes de vir para a Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo. Você teve a oportunidade de conversar com ele depois que assumiu o Brasil? Ele lhe deu algum conselho sobre como se comportar na Copa do Mundo, o que você espera? Io falo frequentemente con Arrigo Sacchi, un maestro para mí, entonces aprovecho porque amanhã é su aniversario, então muita felicidade para ele. Hola. Buenas noches, mister. Enhorabuena por la victoria, agencia Croata Gina. Quería preguntar si nos puede un poco valorar el juego de Croacia, si le sorprendió con algún tipo de juego y pues cómo valora en general el juego de Croacia. No, Croacia nos sorprendió, siempre un equipo muy complicado para jugar contra ellos porque controla muy bien la posesión, defiende muy bien, un equipo compacto, sólido, muy complicado jugar contra Croacia, pero nada nuevo. Croacia tiene una experiencia en estos partidos que siempre es un equipo muy difícil. Carleto, te quería preguntar, ¿qué significaría para ti ganar la Copa del Mundo con esta selección de Brasil? ¿Qué significaría? Ganar el Mundial. Oh. Te lo dejo imaginar a ti qué podía significar. Cosa bonita, ¿no? Gracias. Prego. Definitivo ontem. Muito possivelmente, hein, Pedro? Ô William, o debate é bom porque ele permite várias visões, né? Eu não achava uma boa atuação do Vini até assistência pro primeiro gol, não. Pelo contrário, inclusive eu vi ele forçando algumas situações que as decisões poderiam ser outras. Agora, uma coisa precisa ser dita. O Vini, que foi bem hoje, e quando ele pega aquela bola, ele dá aquela assistência, o caráter decisivo é isso. Talvez ele só vai ter uma bola daquela no jogo para dar aquela arrancada, ele toma a decisão correta, ele tira a defesa, ele deixa 3 no chão e ele serve o Danilo. É isso, é muito bem. Mas só aquilo não. É para isso que ele está ali. Agora, uma coisa precisa ser dita. O Vini não estava nas suas melhores condições, hein? E o Vini, com problemas físicos, tecnicamente ele perde muito do que ele pode te entregar. Então, isso é bom frisar. O Vini forçou, o Vini quis jogar, o Vini queria estar aqui, o Vini foi poupado um dia, foi poupado do outro, fez exame e tudo mais. Então, isso é muito interessante de contextualizar. No início do jogo, eu ainda vi alguns traços do Vinícius ansioso de seleção brasileira. É uma bola que seria um passe e virou um drible. Era uma bola que era para voltar e força um drible e a bola sai pela linha de fundo. Só que aos poucos eu acho que ele vai acalmando. Ele vai acalmando porque, para mim, o jogo fica muito pela beirada direita. O jogo começa a passar muito ali pela direita e quando vira para a esquerda ele começa a ter um pouco mais, de tranquilidade. Não necessariamente aquela seleção toda hora a bola no Vini, erra 1, erra 2, erra 3, erra 4 e perde a confiança. Então, participando um pouco menos no primeiro tempo, acho que ele foi ficando um pouco mais à vontade. Aí a Croácia esqueceu que o Vini estava em campo. O Matheus Cunha acelerou para ele como ele gosta. Aí ele vai muito bem. Isso sim, aí eu gosto. No segundo tempo, é até difícil avaliar, porque eu vi ele claramente, ele já estava sentindo, ele já não conseguia nem fazer aquele esboço de pressão, aquela sombra ali. E o Ancelotti tira ele, estava programado, bacana. Agora, eu achei muito importante a maneira como se comemora. O Vini comemora como se fosse um gol, aquele primeiro, porque ele sabe que ele foi fundamental, ele sabe que o gol passa muito por ele, ele sabe que ele vem sendo muito questionado. Então, essa tal da confiança, que foi um dos aspectos que a gente debateu aqui na quinta-feira, aquela pergunta de sempre, por que não rende, eu acho que passa pela confiança, ele sai daqui com uma confiançazinha a mais no bolso para carregar ele para quando ele se apresentar à seleção lá no final de maio
início de junho. Então isso eu acho que foi bacana. O início ainda vi um Vini ansioso, com o drible, com a participação eu gostei de ver. Antes ele já tinha participado de algumas criações, foi interessante. E se não teve o gol, teve um momento decisivo que eu acho que isso foi bacana. Isso sai com um saldo muito positivo. O retrato do Vini, e não adianta, o retrato do segundo jogo na data FIFA pega demais. Ele ficou bacana pro Vini. Acho que é isso que se espera muito. Se tiver uma bola que seja decisivo. Boa, Pedrão. Abraço pra você, parabéns pelo trampo aí, pela cobertura. Tem muito mais ainda esse ano, né, meu querido? Valeu. Não, tem mais hoje ainda, tem mais amanhã também, segue por aqui e fim de semana a gente tá por aí. Beijão, gente. Zupa, Bini, Calçade. Abraço, Pedro. Bom trabalho. Valeu. Engraçado, né, meu? Futebol é um negócio maravilhoso, maluco, né? Porque a gente tem... a gente tem um gol aos 89 e um gol aos 93. E tudo isso que nós estamos falando é baseado em 4 minutos. Porque... Que era o tempo que faltava para o Brasil ganhar da Croácia em 2022. Os 89 minutos anteriores, que eram criaram o empate, não estaria se fazendo lista, não teria Endrick tem que ir, Ryan tem que estar lá, não sei, tem que todo mundo ir. Aí, 4 minutos, mudaram todo o perfil. Tem que todo mundo, né? A discussão mudou, há um excesso de candidatos com uma quantidade menor de vagas, parece vestibular. 4 minutos. 4 minutos. Aí toda a percepção seria completamente diferente. Seleção tá mal, seleção lixo, Brasil não vai ganhar. Aí 4 minutos, um pênalti, um outro lance, gol do Martinelli e mudou tudo. É fantástico. Porque tem exatamente 4 minutos para rodar os gols daqueles que de candidatos viraram presenças garantidas na Copa do Mundo. Vamos rodar? Você foi bem agora. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações da seleção brasileira. 3-1 em cima da Croácia. Na minha opinião, eu acho que o Carlos Ancelotti já tem uma lista preparada, cara. Eu acho que ele já tem. E o Endrick tá cavando uma vaguinha aí na Copa, porque ele entrou hoje, faltando 15 minutos para acabar a partida, deu uma assistência, sofreu um pênalti. Então, cara, ele é um jogador decisivo. E é isso que a seleção brasileira tá precisando. Parece que ele entrou leve. E ele entrou com sede de querer jogar mesmo. Você vê que na hora do pênalti, ele pegou a bola e assumiu a responsabilidade, dizendo assim, deixa eu bater, eu bato. Só que aí veio o comando lá do banco do Carlos Ancelotti dizendo pro Igor Thiago bater o pênalti. Mas é pra você ver, ele tá assumindo a responsabilidade, ele quer jogar na seleção. E nós precisamos de jogadores assim, que quer vestir a camisa, que tem sede de vencer, sede de ganhar. Então, vamos ver se ele carimbou o passaporte aí pra Copa do Mundo. E aí, qual é a sua opinião? Escreve aí nos comentários. Depois vou dar uma olhada nos vídeos anteriores. Quem acertou o palpite da Copa do Mundo? Ou melhor, palpite do jogo da seleção contra a Croácia. Vou buscar, vou ver, depois eu coloco na tela aqui. A gente se vê no próximo vídeo.